Quero compartilhar com você aqui uma operação que está acontecendo no pregão de hoje, no índice, tá? Isso, pregão do dia 16 de julho de 2025, às 11h13 da manhã. E eu quero falar um pouquinho sobre o contexto dessa operação e falar da importância de você entender o que eu chamo de quebra de estrutura, né? Basicamente, ou seja, da anulação do movimento anterior e, consequentemente, as principais informações técnicas que nós devemos observar para a negociação. Então, basicamente, não tem muito o que eu abordar aqui, a não ser compartilhando a tela com você. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela e vai ficar mais fácil a gente abordar sobre esse contexto que eu quero explicar. Observa só, estou aqui no gráfico de 2 minutos, particularmente não é um gráfico muito interessante para mim operar com muita frequência, mas hoje eu tinha um cenário que estava ficando interessante pelos 5 minutos, só que eu não tinha uma informação clara de venda pelos 5 minutos. Eu tenho uma informação clara agora aqui acontecendo nessa região, só que observa que minha venda aí já aconteceu 400 pontos, 420 pontos acima, tá? Mas isso é interessante que ele dá o contexto para mim, tá? De eu realmente seguir a minha posição vendida, acreditando nesse alvo final aqui de 900 pontos, tá? Então, eu já fiz uma parcial de 500 pontos, o stop inicial dessa operação 250 pontos, já é um trade que eu vou proteger a operação, tá? Mas antes de tudo isso, vamos lá. Qual que foi o cenário que eu enxerguei aqui? Observa só. O mercado, ele me fez esse movimento de alta na abertura. Depois observa que até então ele faz um movimento corretivo e ele começa a ensaiar aqui uma tentativa de romper essa região de máxima, sendo essa região dos 137 mil pontos. Observa que ele valida aqui o que nós chamamos de um pivô, né? Então você vê que ele faz um movimento impulsivo, um movimento corretivo e ele tenta realmente renovar a máxima e falha. Ou seja, o que eu tive aqui? Eu tive basicamente uma exaustão da tendência de alta. Se eu observar, por exemplo, talvez no oscilador, provavelmente eu posso ter tido o que aqui nessa região? Uma divergência entre o preço e entre um oscilador. Olha só como que eu tinha uma divergência de preço e oscilador aqui nessa região. Ou seja, era uma região que tinha potencial para impulsionar o mercado para baixo. O próximo ponto aqui que eu achei bem interessante foi o quê? Observa que ele me entrega esse movimento principal, e aí depois ele já me faz um movimento contrário, basicamente anulando quase que praticamente 100% desse movimento. Ou seja, se eu considerar aqui os princípios basicamente de movimento impulsivo, movimento corretivo, olha só, ele já tinha quebrado aqui para mim a região de 61,8. E aí o que eu especulo quando eu vejo um cenário como esse? Quando ele anula 100% daquele movimento que até então era um movimento que indicava uma direção contrária. Quando eu vejo um cenário como esse, eu entendo que ele pode tentar entregar mais um movimento a favor daquele movimento de anulação. Ou seja, eu tenho aqui então um movimento, esse movimento ele é anulado por um movimento principal, certo? Então eu estou falando de um movimento principal como um todo. Observa que ele anula esse movimento e depois ele indica para mim que ele poderia tentar mais um movimento de baixa, realmente renovando mínima nesse caso, e um oposto renovando máxima. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto aqui que começou a gerar contexto para esse trade foi o quê? Observa que ele me deixa aqui uma região, né, de preço intermediário, então eu tenho aqui meu nível de preço principal, que é basicamente essas regiões marcadas aqui, que inclusive ele já cumpriu o que eu chamo de vácuo, né? E aí o que ele faz? Olha só, ele basicamente ele perde essa região intermediária de preço, deixa eu marcar aqui para ficar claro, ou seja, ele faz esse movimento aqui de baixo, certo? E aí depois ele volta para fazer uma troca de polaridade nessa região. Se eu considerar aqui, por exemplo, retração de Fibo, né? Olha só, traçar Fibonacci aqui, eu tinha a região de 38%. Então, olha só, eu tinha nessa região uma troca de polaridade numa região intermediária, certo? Por que essa região intermediária? Porque as principais regiões de preço estão aqui. Só que aqui ainda era uma região importante porque é basicamente a região dos 137 mil pontos, né? 136.800 mil pontos, tá? Anulação do movimento, troca de polaridade, e aí começa a entrar nos princípios, nos gatilhos técnicos que eu gosto de operar. Observa que eu tinha aqui barra 36, 37, 38. Observa que aqui, nessa barra 36, ele valida um evento que eu gosto de chamar de Bull Trap, tá? Inclusive, se você não conhece esses eventos aí de Bull Trap, Bear Trap, eu tenho um e-book, tá? Que eu descrevi falando exatamente sobre esses padrões aí de Bull Trap e Bear Trap. Ou seja, você tem um link aqui na descrição, é gratuito, você consegue fazer o download. Então ele me deixa aqui o primeiro sinal de um Bull Trap, que é a armadilha, candle seguinte padrão, né, acionador, e aí em seguida nós temos o candle aqui logo depois, né, depois de alguns candles, o candle 45, que é o candle batedor. Se você entender o contexto desses padrões de Bull Trap e Bear Trap, você tem
total compreensão dessa leitura que eu estou fazendo aqui, tá? Inclusive, eu vou deixar no final desse vídeo uma recomendação aqui de aula, onde eu abordo também sobre esse padrão. Então, eu sugiro que você faça o download do e-book, leia o e-book e assista essa aula complementar para você entender essa estrutura que acontece basicamente todos os dias, praticamente todos os dias nos pregões aí, seja índice, dólar, futuro, de Bitcoin, enfim, tá? Acontece com muita frequência nos mercados. E aí ele me deixa aqui, barra 39, troca de polaridade nessa região, retração de Fibo, e eu tinha aqui, particularmente, a minha regra visual, que eu chamo de mestre da tendência, tá bom? Validando essa venda. Olha que cenário fantástico. E aí eu fiz a venda na barra, na perca dessa barra 39, stop de 250 pontos na máxima dela, que inclusive é esse stop que está posicionado até aí, e fiz uma parcial de 2 para 1, ou seja, de 500 pontos que aconteceu aqui nessa região. Beleza? Basicamente aqui, ó, foi a parcial aí de 500 pontos, certo? Ou seja, eu estou vendido nesse trade, eu estou fazendo a condução desse trade pela média maior. Como eu estou operando num tempo gráfico menor, que é um gráfico de 2 minutos, eu estou fazendo aqui a minha condução por essa média maior. Ou seja, eu estou vendido, tá? Ele está me dando agora 520 pontos. Observa que eu segurei aqui uma retração significativa, mas olha como que ele se comportou aqui para mim, né? Ou seja, ele basicamente era uma região que eu esperava também que ele viesse para fazer um teste nessa região, né? Ou seja, faltou muito pouco para ele cravar essa região, mas aí vem o mesmo princípio, com a mesma linha de pensamento. Olha também região de retração de 50% de FIBO, e olha só como que ele respeitou essa região. Ou seja, basicamente, né, ele vai repetindo o contexto anterior. Se eu considerar um outro ponto importante aqui, como, por exemplo, uma linha de tendência, observa só, eu tinha também essa linha de tendência aqui nessa região. Olha só como que eu tenho um canal de baixo aqui, estreito, mas um canal bem válido. Inclusive, você tinha primeiro ponto, segundo ponto. Olha só como que ele já validou aqui a linha de retorno na barra 35, e ele validou, tá, a LTB na barra 63. Ou seja, eu tenho um cenário no índice acontecendo aqui extremamente técnico, tá bom? E aí o que acontece agora? Eu já vou fazer a gestão dessa operação. Então, por exemplo, eu não aceito mais risco. Estou descendo aqui basicamente uma stop para máxima desse candle 63, porque ele foi um candle interessante para mim, protegendo aqui, ó, 175 pontos, certo? E eu sigo agora nessa operação vendida. Então, qual que é o alvo final dessa operação? Como eu falei, a parcial foi de 500 pontos, ou seja, uma parcial de 2 para 1, e o meu alvo final dessa operação é basicamente o primeiro alvo de toda essa estrutura que ele construiu aqui para mim, projetada para baixo. Olha só. Então, quando eu projeto essa estrutura para baixo, ele me dá esse alvo final aqui de 900 pontos. Ou seja, basicamente um alvo final de quase, né, de risco-retorno de quase 4 para 1, tá? Seja ele vindo nesse alvo final de 900 pontos, seja ele me tirando aqui pelo trailing stop pela média, né, ou ele voltando em si até essa região, é um trade já positivo, beleza? Então, olha só, vamos agora recapitular aqui todo o contexto da leitura antes, durante, né, e agora no momento aí que eu estou posicionado. Então, o primeiro ponto que eu observei foi essa região de preço, era uma região de pressão vendedora, certo? Ele tenta fazer o rompimento dessa região, olha como que ele estrutura aqui uma tentativa de romper essa região. Eu tenho aqui uma barra de exaustão caracterizada pelo candle 19 e candle 20. Se você é um trader agressivo, você já poderia pensar numa venda aqui nesse candle 20, se você é um trader agressivo. Esse não é o tipo de trade que eu vou fazer em 95% das vezes, mas se você é um trader mais agressivo, conhecendo a região, olha só como que a região bem marcada, né? Cria total contexto aí no preço. Você poderia fazer uma venda na barra 20, stop aqui na máxima desse candle, um stop de uns 225 a 250 pontos, tá bom? Tudo bem, eu não fiz essa venda aqui, mas o que ele fez para mim? Ele anula a principal estrutura que eu tinha do dia, olha só, anulou. Observa que ele não anulou somente essa pernada ou somente essa pernada, ele anulou todo esse movimento de alta. Ou seja, qual que era a informação que o preço estava passando para mim? Que esse movimento aqui de baixa, ele não era uma retração desse movimento de alta, mas ele era com certeza um possível evento de reversão se validando, certo? E aí eu esperei então uma troca de polaridade nessa região, candle gatilho, padrão de engolfo, inclusive é um dos padrões que eu mais gosto de operar com relação a quando se trata de candle gatilho, tá bom? E eu tinha, como eu falei para você, a minha regra de coloração aí validando esse gatilho operacional. Olha que cenário fantástico aí, ó, tudo alinhado. Então, basicamente, não tinha, digamos assim, complexidade aqui para essa venda. Foi uma venda tranquila de ser feita, tá? Ó, o trade agora está batendo aí 600 pontos. Observa que eu falei que lá no gráfico de 5 minutos, esse candle aqui era um candle vendedor. Então, por exemplo, se eu tivesse operando aqui esse gráfico de 5 minutos, né, a minha primeira venda ela teria acontecido basicamente aqui nessa barra 26. Um stop também de 250 pontos
esse trade já teria andado aí quase 2 para 1, né? Mas como eu falei, baseado nessa leitura que eu fiz, né, eu consegui interceptar uma venda muito mais acima desse ponto aqui, basicamente que foi pelo gráfico de 2 minutos. Estou falando aí de praticamente, ó, 400 pontos aí, que é o ponto que eu estou vendido, tá? Mas olha que de qualquer forma, aqui pelos 5 minutos também, ó, você tinha um cenário bem interessante para vender também. Então, olha só, movimento de baixa, movimento corretivo. Você poderia pensar numa venda aqui. Eu não gostei muito desses padrões de candle que ele deixou aqui nessa região, mas olha só, ele volta, faz uma troca nessa região, barra 25, barra 26, padrão de rara de baixa. Lá nos 2 minutos você tem, olha como que aqui nos 2 minutos eu tenho um cenário clássico baseado na escola de Elliott. Olha só. Então, eu tenho um cenário clássico aqui, ó, correção A, B, C, ou seja, uma correção de zigue-zague, né, num contexto que nós entendemos dentro da análise técnica como um padrão de bandeira, né, e com a própria linha de tendência de baixa, como eu acabei de traçar aqui para você. Beleza? Esse basicamente aí foi o contexto aí para acontecer essa operação nos 2 minutos, e olha só o contexto também que você tinha para iniciar essa venda aqui nos 5 minutos. Beleza, meus caros? Bem, acho que basicamente é isso que eu queria compartilhar com você. Então, observa que, além da leitura do preço, né, que foi extremamente crucial para mim conseguir encaixar esse trade, observa que a regra de coloração, né, a regra visual que eu chamo de mestre da tendência, ela foi realmente aí bem definitiva para essa tomada de decisão. Primeira informação que essa regra de coloração ela passou para mim foi eu não ficar enviesado olhando, tentando achar uma compra aqui nesse mercado. Ou seja, observa que os candles que realmente são candles positivos eram candles que não estavam em contexto com o alinhamento da minha regra de coloração. E aí eu só esperei o quê? O alinhamento do preço com a regra de coloração para executar essa venda, beleza? Então, ou seja, só a regra de coloração, se você não tiver um conhecimento técnico, não vai funcionar. Mas se você tem um conhecimento técnico e utiliza a regra de coloração com o objetivo de operar tendência, e, consequentemente, né, não operar contra a tendência, ou seja, ela vai te ajudar aí a você não ficar enviesado, e é mesmo quando você está muito tempo aí na frente dos gráficos, não ficar operando contra a tendência. Olha só que troca de polaridade fantástica aqui nessa região, certo? Basicamente a região que eu acabei de citar lá pelo gráfico de 5 minutos, olha só. Beleza? Bem, acho que basicamente é isso que eu queria compartilhar com você. Então, observa que você precisa ter a leitura da ação do preço, né? E não existe outra forma de você aprender isso realmente a não ser estudando, praticando. E eu posso falar para você que, até compartilhando aqui uma reflexão, estava pensando inclusive ontem sobre isso, a maioria dos livros de análise técnica, e eu posso dizer talvez 99% dos livros de análise técnica, ele não vai te direcionar a operar num day trade, tá? Você vai ter um conhecimento de análise técnica, eu tenho vários livros aqui de análise técnica, você vai ter um conhecimento de análise técnica, então, por exemplo, estou falando aqui as ondas de Elliott, eu tenho, por exemplo, aqui Albrooks, né? Apesar do Albrooks ser focado no day trade, né? É uma metodologia muito complexa, então não recomendo você ler esse livro, tá bom? Se você está iniciando, não começa por Albrooks, porque provavelmente você vai desistir no meio do caminho. E tem outros livros aqui, como, por exemplo, a Análise Técnica Explicada do Martin Pring, e vai embora. Bem, e o que eu percebo, né, ao longo do tempo, nesses quase 8 anos no mercado financeiro? É muito difícil você ter conhecimento técnico suficiente para operar no day trade somente através dos livros. Mas, ao mesmo tempo, o livro ele pode ser uma base inicial para você começar. Então, você pode começar os seus estudos pelo livro, um bom livro de análise técnica, para você ter o conhecimento como um todo da análise técnica. E quando você realmente decidir iniciar a sua jornada num trade, num day trade, você precisa passar aí por um processo de, digamos assim, de orientação. E aí você vai escolher uma ou duas pessoas aí, 2 mentores, que vai ser a sua assembleia de voz, né? Eu já falei sobre a assembleia de voz, a importância disso para te direcionar no mercado. Beleza? Inclusive, dito isso, se você ainda não encontrou um mentor, está procurando aí por um mentor que possa te direcionar no mercado, eu tenho o meu projeto que eu chamo o projeto aí Protocolo Bereshit. Tem um link aqui na descrição para você se informar. Beleza? É isso aí, um abraço e até a próxima.